E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Opa! O seu ponto de encontro para mergulhos bem profundos na fé cristã. É isso aí! E hoje a gente vai desvendar um dos conceitos mais fascinantes Com e certeza. desafiadores. É. A doutrina da Trindade é um tema que intriga muita gente. Sim, bastante. Então a gente preparou um guia completo para você entender tudo de forma clara Isso. e prática. Legal? Mas antes de começar, Claro. aquele recadinho básico. Sim. Curtam o vídeo, Pois. sigam o canal, ativem as notificações, Importante. compartilhem nesse episódio com a galera. Isso aí. E deixem nos comentários sugestões de livros sobre a Trindade. Boa, boa. A sua participação é fundamental É. para o Fé em Letras continuar crescendo. Com certeza. E para nos guiar nessa jornada épica, É. a gente tem a presença ilustre Olha só! de teólogo fera no assunto. Que legal! Se preparem para desmitificar a Trindade. Valeu pelo convite. É sempre um prazer falar sobre esse tema. Então vamos começar do começo. Vamos lá. Para quem está chegando agora e nunca ouviu falar sobre Trindade, o que exatamente significa esse conceito? Bom, a Trindade é a doutrina que afirma que Deus é um único Deus. Certo. Mas que existem três pessoas: Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas. Tá. Pai, Filho Isso. e Espírito Santo. Exatamente. Mas como essa ideia surgiu, a Bíblia fala explicitamente sobre a Trindade. A palavra Trindade em si não aparece na Bíblia, mas a doutrina se desenvolveu a partir da leitura e da interpretação de várias passagens bíblicas Certo. que revelam a existência de três pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo, que ao mesmo tempo são o único Deus. Então a gente pode dizer que a doutrina da Trindade é tipo um quebra-cabeça bíblico. É uma boa analogia. E os teólogos foram montando ao longo dos séculos. Exatamente. E esse processo de descoberta e entendimento da Trindade não foi fácil, viu? Imagino. Gerou muitos debates e controvérsias ao longo da história da igreja. A gente sabe que rolaram várias discussões acaloradas, né? Sim, muitas. Teve até gente que foi considerada herege por ter uma visão diferente sobre a Trindade. Infelizmente, sim. Mas, no fim das contas, como a igreja chegou a um consenso sobre o que a Trindade realmente significa? Os concílios ecumênicos, que eram grandes assembleias de líderes cristãos, foram fundamentais para definir a doutrina da Trindade e combater as heresias. O Credo Niceno, por exemplo, formulado no Concílio de Niceia em 325 DC, é um dos documentos mais importantes da história do cristianismo. E define de forma clara a divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, afirmando a sua igualdade e unidade. Credo Niceno. Para quem não está familiarizado, o que seria isso? É um documento que resume os principais pontos da doutrina cristã, incluindo a Trindade. Interessante. Seria como um resumo dos ensinamentos bíblicos sobre quem Deus é e como ele se relaciona com a humanidade. Então a gente pode dizer que o Credo Niceno é tipo um guia para entender a Trindade. É uma ótima forma de entender. Mas voltando à Bíblia, quais são os textos que mais claramente apontam para a existência da Trindade? Temos várias passagens que nos ajudam a entender a Trindade. Por exemplo, no Evangelho de Mateus, no batismo de Jesus, Certo. vemos a manifestação das três pessoas da Trindade. O Pai fala do céu, o Filho é batizado nas águas Sim. e o Espírito Santo desce sobre Jesus em forma de pomba. Olha só. É uma cena poderosa que nos mostra a Trindade em ação. Verdade. É uma imagem bem marcante. Mas e aí, como entender a relação entre as 3 pessoas da Trindade? Elas são iguais em poder e autoridade? Sim. Ou existe uma hierarquia entre elas? Essa é uma das questões mais complexas e fascinantes da doutrina da Trindade. A Bíblia nos ensina que as 3 pessoas são distintas, mas iguais em essência e poder. Não existe hierarquia ou subordinação entre elas. Então a gente pode dizer que Deus é 3 em 1. Exatamente. É um mistério que transcende a nossa capacidade de compreensão humana. Mas a Bíblia nos revela essa verdade de forma consistente. Mas e aqueles textos bíblicos que parecem sugerir que o filho é subordinado ao pai? Certo. Como a gente concilia isso com a ideia de que eles são iguais? Ótima pergunta. Temos que analisar esses textos com cuidado, levando em conta o contexto histórico e literário. Em alguns casos, a linguagem de subordinação se refere à missão de Jesus aqui na Terra, quando ele se esvaziou da sua glória divina e se humilhou para nos salvar. Humildade para nos salvar. E isso me lembra de um ponto que a gente não pode deixar de fora, o impacto da Trindade na nossa vida como cristãos.
É verdade. Por que esse conceito, que parece tão abstrato e distante, é importante para nossa fé? Qual a relevância prática da Trindade? A Trindade é o alicerce da nossa fé Aham, e da nossa vida cristã. certo. É a partir da Trindade que entendemos o amor de Deus, expresso na entrega de Jesus na cruz e a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Sim. A Trindade é o fundamento da nossa comunhão com Deus e com os irmãos na fé. É a partir dela que somos capacitados para viver a vida cristã em sua plenitude. Então, a Trindade não é apenas um conceito teológico para ficar debatendo em seminários, né? Não. Ela tem implicações reais na nossa vida, na forma como nos relacionamos com Deus e com o próximo. Com certeza. A Trindade molda a nossa visão de mundo, a nossa ética, a nossa forma de amar e de servir. É a partir da Trindade que encontramos sentido para a vida e esperança para o futuro. Que legal. Yeah. Essa conversa já está me dando uma nova perspectiva sobre a Trindade. Foi bom? Mas, para não nos perdermos nesse mar de informações, Sim. acho que seria bom darmos uma pausa aqui Boa ideia. e retomarmos a conversa na próxima parte do nosso mergulho profundo. Combinado. Na próxima parte, vamos aprofundar a análise da relação pai-filho Certo. e desvendar alguns textos bíblicos que geram dúvidas sobre essa relação. E aí, pessoal, gostaram da primeira parte do nosso mergulho na Trindade? É isso aí. Deixem seus comentários, compartilhem o vídeo com seus amigos e fiquem ligados para a próxima parte da nossa conversa. Até a próxima. Na primeira parte do nosso mergulho na Trindade, a gente desvendou o básico, né? É isso. O que é, como surgiu e por que essa doutrina é tão importante para a fé cristã. Agora, vamos mergulhar um pouco mais fundo na relação entre o pai e o filho. Boa. A relação pai-filho é um dos aspectos mais intrigantes da Trindade, né? A gente sabe que eles são iguais em essência e poder. Mas, ao mesmo tempo, a Bíblia usa termos como pai e filho, Isso. o que nos leva a questionar. Como entender essa relação sem cair na ideia de hierarquia? É aí que a coisa fica interessante. Para entender a relação pai-filho, a gente precisa ir além da nossa lógica humana e se abrir para o mistério da Trindade. A linguagem de pai e filho é uma forma humana de tentar expressar um relacionamento divino que está além da nossa compreensão. Entendi. A gente usa a linguagem que a gente conhece para tentar descrever algo que é muito maior do que a gente consegue imaginar. Mas e aí, como a teologia explica essa relação? A teologia usa conceitos como geração eterna e procedência para falar da relação pai-filho. O filho é gerado eternamente pelo pai, o que significa que ele não foi criado, mas sempre existiu em perfeita unidade com o pai. Geração eterna. Tipo um loop infinito de amor entre pai e filho. Exatamente. É um amor que não tem começo nem fim, um laço inquebrável que transcende o tempo e o espaço. Nossa, é lindo imaginar essa conexão eterna entre pai e filho. Mas, e aí, como a gente concilia essa ideia com aqueles textos bíblicos que parecem colocar o filho em uma posição de subordinação ao pai? Aí a gente precisa ter cuidado para não cair em interpretações equivocadas. A submissão de Jesus ao pai, expressa em sua encarnação e em sua obra redentora, não implica em subordinação ontológica. Ou seja, a natureza divina do filho não é inferior à do pai. Teólogos como Calvino e Rod, por exemplo, defenderam essa interpretação, que preserva a igualdade entre pai e filho. Calvino e Rod. Esses nomes são familiares para quem já se aventurou um pouco pela teologia, né? Mas para quem está chegando agora, quem foram esses caras? E por que a interpretação deles é tão importante? Calvino e Rod foram teólogos super importantes na história do cristianismo, que se dedicaram a estudar e explicar a Bíblia de forma profunda e rigorosa. Eles defenderam a ideia de que a submissão de Jesus ao Pai durante sua vida terrena foi uma expressão da sua livre escolha e amor por nós. Certo. E não uma subordinação essencial da sua natureza divina. Então, a gente pode dizer que a submissão de Jesus foi um ato de amor radical, né? Ele, sendo Deus, escolheu se humilhar e se entregar por nós. Exatamente. E esse ato de amor e entrega é o que nos salva e nos reconcilia com Deus. É a partir daí que a gente entende a importância da Trindade para a nossa fé. E como a gente pode aplicar essa compreensão da relação pai-filho na nossa vida prática? O que isso muda na nossa forma de se relacionar com Deus? Quando entendemos a relação de amor e unidade entre o pai e o filho, a gente começa a enxergar Deus de uma forma diferente. A gente percebe que Deus não é um ser distante e autoritário, mas um Deus relacional. Certo. Que nos ama de forma incondicional e deseja ter um relacionamento íntimo conosco. Então a Trindade nos ensina que Deus é amor,
que ele vive em comunidade e que nos convida a participar dessa comunidade de amor. Exatamente. Essa é a essência do cristianismo. Viver em comunhão com Deus. Certo. E com o próximo. Sim. Refletindo o amor e a unidade da Trindade nos nossos relacionamentos. Que inspirador. Essa conversa está me fazendo repensar minha forma de ver Deus e de viver minha fé. Mas a gente ainda não falou do Espírito Santo, né? Ele também faz parte da Trindade. É verdade. E a gente precisa entender o seu papel nessa história toda. Verdade. O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ai, isso. E ele também é Deus, igual o Pai ao Filho. Na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai explorar a sua natureza, a sua obra e a sua importância para a nossa vida cristã. E aí, pessoal, gostaram da segunda parte do nosso mergulho na Trindade? A gente se aprofundou na relação pai-filho e viu como essa relação impacta a nossa visão de Deus e da nossa fé. Na próxima parte, a gente vai desvendar o mistério do Espírito Santo e entender como ele age em nossas vidas. Fiquem ligados. Chegamos à parte final do nosso mergulho profundo na Trindade, já exploramos a relação entre o Pai e o Filho, e agora é hora de desvendar o mistério do Espírito Santo. Para muita gente, ele é um membro mais enigmático da Trindade. É verdade. Muitas vezes o Espírito Santo é visto como uma força abstrata, um sopro divino, mas ele é muito mais do que isso. O Espírito Santo é uma pessoa, tanto quanto o Pai e o Filho, e tem um papel fundamental na nossa fé e na nossa vida cristã. Então, além de ser uma força poderosa, ele também tem personalidade, vontade e age de forma consciente. Exatamente. O Espírito Santo pensa, sente, ama e se relaciona conosco de forma pessoal. E para entendermos melhor quem ele é, podemos olhar para a sua atuação na Bíblia. Me lembro de algumas histórias bíblicas onde o Espírito Santo aparece, como no Pentecostes, quando os discípulos ficaram cheios de poder e começaram a falar em outras línguas. Pentecostes é um marco na história da igreja, um exemplo claro da ação poderosa do Espírito Santo. Mas ele também age de forma mais sutil no nosso dia a dia, nos guiando, nos consolando, nos dando sabedoria e força para enfrentar os desafios da vida. E como a gente pode saber se o que estamos sentindo é realmente a ação do Espírito Santo e não apenas a nossa própria vontade ou emoção? Essa é uma pergunta importante. A Bíblia nos dá algumas pistas para discernir a voz do Espírito Santo. Em Gálatas 5, por exemplo, Paulo fala sobre os frutos do Espírito. Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, se estamos cultivando essas virtudes em nossas vidas, podemos ter mais certeza de que estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Exatamente. Os frutos do Espírito são como um selo de autenticidade, uma evidência de que ele está agindo em nós. E esses frutos não são apenas para o nosso benefício pessoal, mas também para o bem da comunidade, para que possamos amar e servir uns aos outros. E como o Espírito Santo se encaixa na dinâmica da Trindade? Qual a relação dele com o Pai e o Filho? A teologia usa o termo processão para descrever a relação do Espírito Santo com o Pai e o Filho. O Espírito Santo procede do Pai e do Filho. Ou seja, ele é enviado por ambos. Essa relação de envio e de amor mútuo entre as três pessoas da Trindade nos mostra a beleza e a profundidade do mistério divino. É realmente fascinante como as três pessoas da Trindade se relacionam em perfeita harmonia. E unidade, cada uma com seu papel específico, mas agindo em conjunto para o nosso bem. Exatamente. E essa unidade e harmonia da Trindade nos serve de exemplo para os nossos relacionamentos. Assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivem em perfeita comunhão, nós também somos chamados a viver em comunidade, amando e servindo uns aos outros. Então, a Trindade não é apenas um conceito teológico abstrato, mas um modelo para a nossa vida em comunidade, para a forma como nos relacionamos com Deus e com o próximo. Com certeza. A Trindade nos ensina que o amor e a unidade são valores fundamentais da fé cristã. Quando entendemos e vivemos essa verdade, a nossa vida se transforma. E a gente se torna mais parecido com Cristo. Chegamos ao fim do nosso mergulho profundo na Trindade e eu confesso que a minha mente está explodindo de novas ideias. Que bom. E compreensões. É isso aí. Espero que essa jornada tenha sido enriquecedora para você também, é um tema complexo. Sim. Mas que nos aproxima do coração de Deus e nos revela sua natureza de amor e comunhão. É isso aí. E para quem quer se aprofundar ainda mais nesse tema, a gente vai deixar na descrição do vídeo algumas sugestões de livros e artigos. E claro, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos próximos mergulhos profundos na fé cristã. E o mais importante, coloquem em prática tudo o que aprenderam sobre a Trindade, vivendo o amor e a unidade em seus relacionamentos e servindo a Deus com alegria. Isso. E gratidão. Valeu pela companhia, pessoal. Até a próxima.